E se eu te dissesse que, enquanto você dormia, a segunda maior economia do mundo decidiu virar as costas para os Estados Unidos e não avisou ninguém? Nenhuma reunião, nenhum comunicado, nenhum sinal, apenas silêncio, seguido de um golpe. Em uma madrugada comum, enquanto Wall Street cochilava embriagada de gráficos, projeções e promessas de recuperação, o inesperado aconteceu. A China apertou o botão que ninguém acreditava que ela teria coragem de apertar, o botão do desligamento econômico com os Estados Unidos. E fez isso com precisão cirúrgica. Nenhuma antecipação, nenhuma brecha para manobras, nenhum sinal do mercado. Apenas uma diretiva abrupta da Administração Estatal de Câmbio da China, SAFE, comunicando que todos os investimentos em solo americano estavam congelados, imediatamente. E de repente, o coração financeiro dos Estados Unidos perdeu o fôlego. Por quê? Porque ninguém estava preparado. Não houve rumores, não houve reuniões diplomáticas, não houve sequer um sussurro. E talvez essa tenha sido a parte mais aterrorizante. A China não apenas saiu do jogo, ela saiu com desprezo. A razão oficial? Riscos políticos crescentes e a necessidade urgente de proteger os ativos nacionais. Mas qualquer analista minimamente atento sabe que essa é apenas a superfície de um iceberg construído há anos. Um gelo que agora colide diretamente contra o casco da economia americana. Para entender a profundidade desse choque, é preciso voltar alguns anos. Desde 2018, os investimentos chineses nos Estados Unidos já vinham despencando. De um pico de 46 bilhões de dólares, caíram para míseros 2,3 bilhões de dólares em 2025, uma queda de 95%. Isso por si só já seria um motivo de alerta. Mas agora, com o congelamento total, a mensagem é clara. Não estamos apenas saindo da mesa, estamos virando o tabuleiro. Significa que setores inteiros dos Estados Unidos, dos arranha-céus do mercado imobiliário de luxo de Nova York, aos polos de tecnologia do Vale do Silício, estão agora sem combustível. Empresas que cresceram sob a dependência de capital estrangeiro, especialmente o chinês, estão literalmente parando. Parando como um carro em alta velocidade que perde o motor no meio de uma estrada escura. Imagine estar no comando de uma startup de inteligência artificial que aguardava ansiosamente o próximo aporte de Pequim, ou à frente de uma empresa de construção que contava com fundos chineses para levantar um mega complexo residencial em Miami. Ou até mesmo gerindo um hotel de luxo em Las Vegas que sobrevive de um fluxo constante de capital asiático. Agora imagine receber um e-mail com uma frase seca e impessoal: transação suspensa, diretiva governamental, investimento congelado. Wall Street reagiu como se tivesse levado um soco no estômago. O Dow Jones caiu mais de 1.700 pontos em 2 dias. Não foi uma queda orgânica. Foi uma derrocada abrupta, crua, como se o próprio mercado tivesse perdido a fé em si mesmo. As bolsas respiram ofegantes. Os investidores, que há pouco zombavam da ideia de uma crise global, agora ligam freneticamente para seus analistas tentando entender: o que diabos está acontecendo? E a resposta, cruel e desconcertante, é simples: a confiança acabou. E sem confiança, não há dólar, não há tecnologia, não há crescimento que sobreviva. Desde as guerras tarifárias iniciadas em 2018, passando pelas provocações diplomáticas, sanções cruzadas, bloqueios de empresas como a Huawei e as tensões em torno de Taiwan, o relacionamento entre as duas potências virou um cabo de guerra esticado ao limite. Donald Trump não apenas reacendeu a guerra econômica, ele transformou a política comercial em uma arma. E como toda arma, há sempre o risco de que ela volte contra quem a impunha. A China esperou. A cada nova tarifa americana, um grão de paciência era perdido. A cada provocação, mais lenha na fogueira. A cada tweet agressivo vindo da Casa Branca, uma anotação em um caderno invisível de contas a acertar. E agora, essa conta chegou. O impacto psicológico é talvez ainda mais brutal que o financeiro. Porque não se trata apenas de dinheiro, trata-se de credibilidade. Trata-se de um país que por décadas se acostumou a ser o centro do mundo, sendo pela primeira vez em sua história moderna deixado de lado. Marginalizado por uma superpotência rival que aprendeu a jogar o mesmo jogo e joga melhor do que nunca. Diferente de outros investidores internacionais, a China não traz apenas capital, traz escala, influência, efeito dominó. Quando ela entra em um país, carrega um exército de fornecedores, fabricantes, redes de distribuição e uma estratégia geopolítica sofisticada. E quando ela sai, leva tudo isso embora. Os Estados Unidos se habituaram a ter a China como rival, mas também como parceiro inevitável. Uma relação de amor e ódio, como dois irmãos que brigam, mas dividem o mesmo teto. Hoje, a China fez as malas e foi embora. Enquanto Trump ainda tenta justificar suas decisões com slogans como America First, a realidade se impõe com força brutal. Colocar a América em primeiro lugar não significa isolá-la do resto do mundo. O mundo, em sua dança econômica, já começa a se reequilibrar sem os Estados Unidos como par indispensável.
O mais inquietante é que essa pode ser apenas a primeira peça de um dominó muito maior. Porque se a China congelou investimentos, o que mais ela está disposta a fazer? O silêncio chinês, agora, fala mais alto que 1000 pronunciamentos americanos. Imagine acordar, ligar a TV e descobrir que o preço da carne dobrou da noite para o dia. Que seu celular vai custar o dobro na próxima troca. Que o leite, o pão, a gasolina, tudo está ficando inacessível. Agora imagine saber que isso não é por falta de produção, nem por inflação descontrolada, mas por algo que começou do outro lado do mundo, uma vingança econômica. A China não respondeu com palavras, ela respondeu com porcentagens, com números frios que gritam, com tarifas que funcionam como mísseis econômicos, atingindo diretamente o coração da economia americana. E dessa vez, não foi só retaliação, foi revanche. Logo após o congelamento dos investimentos, Pequim deu o segundo golpe. Um aumento de 34% sobre todos os produtos americanos vendidos na China. Não alguns produtos, não só carros ou aço, todos. Um impacto estimado de 143 bilhões de dólares por ano, engolido por um oceano vermelho de tarifas. E se você acha que isso afeta apenas bilionários engravatados em Nova York, pense de novo. O que está acontecendo agora está dentro da sua geladeira, está na prateleira do seu mercado, no preço da marmita da sua mãe, no celular novo que seu filho queria, no crédito negado para o pequeno negócio do seu bairro. Está no desespero silencioso de quem planta milho em Iowa. Na indignação do pecuarista do Texas que viu seus contratos evaporarem da noite para o dia. Está na lágrima seca do trabalhador que vê seu emprego sumir sem explicação. As novas tarifas atingem em cheio produtos agrícolas como soja, milho e carnes processadas, afetando diretamente o agronegócio americano. E isso importa. Muito, porque o campo americano, por mais invisível que pareça nas manchetes urbanas, é a espinha dorsal da economia real. Jim Reynolds, 57 anos, agricultor no Kansas. 3 filhos, uma fazenda que está na família há 4 gerações. Até 2024, vendia 90% da sua produção para compradores chineses. Hoje, não vende nem 10%. Os grãos estão estocados, o armazém, cheio, e a conta do banco, vazia. Eu não tenho para quem vender. O governo diz que vai ajudar, mas tudo o que eu recebo são promessas e dívidas. Jim agora pensa em vender parte das terras, parte da história, parte da alma. E ele não está sozinho. Milhares como ele em Nebraska, Iowa, Dakota do Norte, estão vendo suas vidas desmoronarem por causa de um conflito que parece abstrato, mas que destrói de forma concreta. Ao mesmo tempo, empresas gigantes estão em estado de choque. Apple, Tesla, Qualcomm, nomes que, até outro dia, dominavam o mundo com sua inovação, agora enfrentam boicotes discretos, encarecimento de insumos, dificuldades logísticas e queda nas vendas na Ásia. Produtos americanos já não têm o mesmo apelo no maior mercado consumidor do planeta. E quem acha que isso é exagero, só precisa olhar para os números da Nasdaq nos últimos dias. Queda em cascata, vendas massivas, pânico disfarçado de cautela. Enquanto isso, Trump vai à TV e diz: eles estão com medo, a China está entrando em pânico. Mas ninguém na bolsa acredita, ninguém no campo acredita. Nem mesmo os CEOs das empresas que doaram milhões para sua campanha acreditam mais. Porque a realidade se impõe. Não é só a economia dos grandes, é a economia do povo. É o impacto da geopolítica nas contas de luz atrasadas, nos boletos que não param de chegar, no pequeno empresário que já demitiu 2 funcionários e ainda não sabe se chega ao próximo mês. O que está acontecendo não é só uma briga entre nações, é uma guerra de desgaste, uma disputa por hegemonia disfarçada de medidas comerciais. E essa guerra tem um custo psicológico também. Porque à medida que a China assume o papel de potência fria, firme e implacável, os Estados Unidos parecem cada vez mais desorganizados, divididos, perdidos em uma retórica populista e ineficaz. O governo americano fala em grandeza e autossuficiência, mas não diz como substituir um mercado que consumia bilhões em exportações todos os anos. Fala em trabalhadores fortes, mas corta subsídios e fecha programas sociais. Fala em vitória, mas esconde os números. A imprensa internacional já fala abertamente sobre uma possível recessão técnica nos Estados Unidos. O US International Trade Commission estima que a nova onda de tarifas pode causar uma queda de 0,5% no PIB americano e eliminar mais de 500 mil empregos em setores dependentes de exportações. Enquanto isso, a Europa começa a olhar para a China como alternativa. França, Alemanha, Reino Unido, todos estão reavaliando suas cadeias de suprimento. Estão comprando mais da China e comprando menos dos Estados Unidos. A América está ficando para trás. E o mundo está se adaptando a essa ausência. É uma inversão de papéis que parece saída de um romance distópico. O país que por décadas liderou o comércio mundial agora briga com todos ao mesmo tempo e perde relevância na mesma velocidade com que sobe o preço do leite.
No fim das contas, a tarifa de 34% não é só uma tarifa. É um símbolo. É o momento em que a China deixa de responder e começa a ditar as regras. É o início de uma nova era onde o eixo do poder econômico já não passa mais obrigatoriamente por Washington. E talvez nunca mais volte a passar. O inimigo agora é interno. O que começou com tarifas e retaliações do outro lado do mundo agora explode dentro das fronteiras americanas. E a pergunta que ninguém quer fazer começa a ecoar nas ruas, nas fábricas e nos corredores do poder. Será que a América está entrando em colapso por dentro? As consequências da guerra comercial não estão mais apenas nos relatórios dos analistas de mercado ou nas manchetes dos jornais econômicos. Elas estão nos armários vazios, nas vagas de emprego desaparecendo, no desespero silencioso da classe média que sente, pela primeira vez em décadas, que está descendo uma ladeira sem freios. Na última semana, os pedidos de seguro-desemprego ultrapassaram 242 mil. Não é apenas um número, é um sinal. Cada dígito carrega uma história. Um pai que perdeu o emprego na indústria de embalagens em Ohio. Uma mãe que teve a pequena cafeteria fechada em Milwaukee. Um jovem que adiou o sonho da faculdade porque a bolsa sumiu junto com o financiamento estudantil. Estamos vendo uma máquina parando em câmera lenta e ninguém sabe onde está o botão de emergência. Os grandes varejistas americanos como Amazon, Walmart e Target relataram quedas de receita de até 18% nos últimos 2 trimestres. Isso não significa apenas menos lucros para os acionistas. Significa que lojas estão fechando. Significa que milhares de empregos desapareceram da noite para o dia. Que galpões inteiros estão sendo esvaziados. Que fornecedores não são mais pagos. Que entregadores estão sem rotas. Agora pare e pense. Quantas pessoas você conhece que dependem direta ou indiretamente dessas empresas? Você já sentiu o impacto? Talvez ainda não diretamente, mas olhe mais de perto. Os preços dos alimentos subiram. O aluguel aumentou. O crédito ficou mais difícil. E aquele projeto que parecia possível no começo do ano, agora parece um luxo distante. Isso não é coincidência. É o início de uma recessão real. Uma daquelas que você não precisa ler nos jornais para saber que está acontecendo porque ela invade a sua casa sem pedir licença. E enquanto o país está em crise, o que faz seu presidente? Lança campanhas de arrecadação? Simulation. Com slogans como "Salve a América" e "Você foi escolhido para ser um embaixador MAGA", Donald Trump está convertendo a dor nacional em e-mails de campanha. Milhões de americanos perderam renda, casa, estabilidade. E Trump pede doações. E aqui entra a parte mais perturbadora. Para onde está indo esse dinheiro? Certamente não para programas de recuperação econômica, nem para socorrer pequenas empresas, muito menos para fortalecer a indústria ou segurar a inflação. Está indo para pagar advogados, para financiar comícios, para alimentar uma máquina política cada vez mais isolada da realidade americana. Mas ele não era o presidente da economia? O homem de negócios que ia trazer prosperidade? Essa narrativa se desfez como um castelo de cartas, porque não se sustenta diante de um número. Quase 60% dos americanos dizem que estão pior financeiramente do que estavam há 2 anos. Essa é a maior taxa de insatisfação desde a crise de 2008. E há algo ainda mais perigoso no ar do que o desemprego: a desesperança. O sentimento de que ninguém está no comando, de que as decisões estão sendo tomadas por interesses pessoais. Nos bastidores, economistas alertam para um termo que ninguém quer ouvir: estagflação. Crescimento estagnado com preços subindo. É o pior dos 2 mundos. Um pesadelo para qualquer governo. E um aviso sombrio de que o pior pode estar por vir. E aí está o paradoxo. A América ainda é rica. Ainda tem tecnologia, tem recursos, tem conhecimento. Mas está paralisada pela incerteza. Por decisões impulsivas. Por políticas erráticas. Por um ego maior que a responsabilidade. A classe trabalhadora, que sustentou o sonho americano por gerações, está sendo esmagada. Os pequenos negócios, que são o coração das comunidades, estão desaparecendo. E a juventude, que deveria sonhar com o futuro, agora tem medo dele. Quem vai resolver isso? E se ninguém resolver? Mas a resposta está nas entrelinhas do noticiário, nos olhares cansados nos metrôs, nas filas nos bancos de alimentos, nas conversas murmuradas entre vizinhos. O sistema está falhando. E não há plano B. E nesse cenário, uma verdade brutal emerge. A guerra comercial não matou a economia americana. Quem está matando é o abandono, é o descaso. É a escolha de alimentar o próprio ego ao invés de enfrentar a realidade. Se essa reflexão tocou algo em você, se fez sentido, se abriu seus olhos para o que realmente está acontecendo, não saia agora. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações. Você pode sobreviver sem um novo celular, pode adiar aquela viagem, pode cortar o streaming, o jantar fora, o carro novo. Mas e quando não dá mais para pagar o lugar onde você vive? Quando a sua casa vira o seu maior pesadelo? É isso que está acontecendo agora.
Não em um canto isolado da América, mas em todos os estados, de costa a costa. A bolha estourou e ela está levando milhões junto. A crise que começou do outro lado do mundo, com tarifas, retaliações e investimentos congelados, agora bate com força nas portas das casas americanas. Literalmente. O mercado imobiliário dos Estados Unidos está desmoronando. E não é apenas uma questão de preços altos ou juros crescentes. É uma implosão silenciosa, mas devastadora, que está reescrevendo o modo como os americanos vivem, se movimentam, planejam o futuro e, principalmente, como eles sobrevivem. As vendas de imóveis residenciais caíram ao nível mais baixo em mais de uma década. Os números são chocantes. Em 2025, o volume de vendas caiu mais de 28% em relação ao ano anterior. O que isso significa? Milhares de casas vazias, corredores de bairros novos sem moradores, prédios comerciais que nunca chegaram a ser alugados, investimentos congelados, financiamentos recusados, projetos paralisados. Mas o número mais assustador talvez seja este. A média nacional de hipotecas atingiu 7,2% ao ano, o maior nível desde 2001. E isso não é só um número técnico. É uma sentença de exclusão. Milhões de americanos simplesmente não conseguem mais comprar uma casa. O sonho da casa própria, símbolo máximo do American Dream, está se tornando um luxo inalcançável. E isso está criando um fenômeno perverso. A geração que deveria estar começando suas famílias, consolidando suas raízes, agora vive como inquilina permanente, presa a aluguéis exorbitantes, contratos frágeis e um mercado que já não faz concessões. Enquanto isso, milhares de famílias vivem no fio da navalha. Uma rescisão de contrato, uma doença na família, uma semana sem trabalho. Um boleto não pago. É o suficiente para perder tudo. Susan e David, um casal de classe média na Califórnia, tinham 2 filhos, empregos estáveis e uma casa modesta em Sacramento. Mas a empresa de David fechou. O seguro-desemprego não cobria o suficiente. Susan foi demitida 3 meses depois, e a hipoteca, que antes era administrável, tornou-se uma sentença. Foram despejados. Hoje vivem num carro, revezando noites em estacionamentos de supermercados, lavando-se em banheiros públicos, tentando manter os filhos na escola como se ainda houvesse normalidade. Essa é a nova realidade. E ela está se espalhando. As cidades estão vendo um aumento de acampamentos urbanos, tendas improvisadas, vans adaptadas, pessoas dormindo em praças e estacionamentos. São trabalhadores, estudantes, idosos, não são desabrigados crônicos. São vítimas de um sistema que colapsou. Durante a pandemia, os Estados Unidos imprimiram trilhões para salvar a economia. Mas quando os estímulos acabaram, os preços não voltaram ao normal. A inflação corroeu os salários, e os bancos, como resposta à crise, endureceram o crédito. Hoje, para financiar uma casa comum, o americano precisa ter um score quase perfeito, uma entrada robusta e renda comprovada acima da média nacional. E se você já tem casa, a situação não é melhor. O valor dos imóveis caiu em média 11% no último ano. Muita gente comprou no pico, financiando valores inflados. E agora? Estão presos em contratos maiores do que o valor atual da casa. Se venderem, saem no prejuízo. Se ficarem, mal conseguem pagar. É o pesadelo da bolha de 2008 com um novo rosto. E o setor de construção? Paralisado. Empresas demitindo, obras canceladas, projetos abandonados no meio do caminho. A Home Builders Association revelou que 31% das construtoras médias interromperam 100% das novas obras em 2025. Um dado que deveria estar estampado em todos os jornais do país. Mas isso não vai melhorar? Não há um plano de recuperação? A resposta curta é não. Não há plano. Não há esforço federal coordenado. O mercado está sendo deixado à própria sorte e ele está respondendo com colapso. Enquanto isso, o presidente segue em campanha, culpando a China, culpando a imprensa, culpando governos anteriores, mas nunca a si mesmo. A crise revela a falência moral de uma liderança que não ouve, não entende e não age. E no meio desse cenário distópico, uma pergunta mais profunda começa a surgir. Se a casa é o primeiro espaço de segurança, o primeiro território de dignidade, o que resta de um país onde ninguém mais consegue se abrigar? Mais do que um colapso de mercado, esta é uma crise de identidade nacional. Porque quando a moradia se torna um privilégio, o que antes era direito se transforma em angústia. O medo não é mais de perder o emprego, é de perder o lar. É de ver os filhos dormindo no sofá de um parente, no carro ou num abrigo improvisado porque o sistema falhou. E a classe média americana, que sempre sustentou os alicerces do país, agora se vê sem teto e sem chão. Durante décadas, o mundo olhou para os Estados Unidos como um farol ora de poder, ora de caos, mas sempre com respeito. Hoje, esse mesmo mundo observa a América com uma mistura estranha de riso e medo. Riso por causa de Donald Trump, medo pelo que pode vir a seguir.
É difícil explicar o colapso de uma potência com seriedade absoluta, porque às vezes a própria realidade beira o absurdo. E poucos personagens da política moderna escancararam tanto esse limite quanto Donald Trump. Ele não apenas governou os Estados Unidos, ele transformou a Casa Branca num palco. E agora, no meio da pior crise econômica em décadas, o mundo observa esse espetáculo grotesco com olhos arregalados. Enquanto os americanos perdem casas, empregos e confiança, Trump acumula manchetes por motivos que em qualquer outro momento histórico pareceriam inacreditáveis. Como, por exemplo, a rixa pessoal com um comediante noturno. Ou o tweet em que ele jurava que Robert De Niro estava acabado, enquanto o ator era ovacionado em Cannes por uma crítica pública ao ex-presidente. Ou quando declarou guerra a Jimmy Kimmel por causa de uma piada. O problema é que não estamos em um episódio de Saturday Night Live. Estamos em um país em colapso. E mesmo assim, o homem que um dia liderou a maior economia do planeta está mais preocupado em desmentir celebridades do que em apresentar soluções. Robert De Niro, símbolo do cinema americano e crítico feroz de Trump, protagonizou recentemente um dos discursos mais virais do ano. Num evento político em Nova York, com a voz firme e os olhos semicerrados, disse: "Trump não é apenas burro, ele é perigoso. E o fato de ainda termos que dizer isso em voz alta é um sinal de que subestimamos demais os palhaços da história." A plateia ficou em silêncio. Não era mais humor, era alerta. E por incrível que pareça, foi nesse momento que muitos começaram a ligar os pontos. O riso que acompanhou a ascensão de Trump agora ecoa como um aviso tardio. Porque palhaços, quando assumem o poder, deixam de ser engraçados. E esse eco se espalha. Na Europa, jornalistas alemães comparam o trumpismo ao teatro político do século XIX. Na França, Emmanuel Macron ironizou sem citar nomes que líderes modernos preferem aplausos a políticas públicas. Na Coreia do Sul, um influente comentarista político chamou Trump de um meme que virou Estado. Mas e se isso não for apenas um colapso de reputação? E se for o início de algo muito mais profundo e perigoso? Vamos aos fatos. Uma pesquisa da Pew Research Center, publicada recentemente, revelou que mais de 62% dos cidadãos europeus já não confiam nos Estados Unidos como parceiro confiável em temas globais. Esse número era de 32% em 2016. Ou seja, em menos de uma década, a confiança caiu pela metade. E o responsável por essa erosão tem nome e rosto. A postura errática, os insultos a líderes aliados, a política externa baseada em tweets, tudo isso transformou os Estados Unidos de líder estável em imprevisível instável. E como qualquer relacionamento, a confiança, quando vai embora, demora a voltar. Wanda Sykes, uma das comediantes mais afiadas da atualidade, disse recentemente em seu stand-up: "As pessoas esperam que ele vire um estadista, que se controle, que cresça. Mas, gente, ele tem 70 anos. Se ele ainda age como uma criança mimada, é porque ele é uma criança mimada. A diferença é que essa criança tem acesso ao botão nuclear." A plateia riu. Mas depois parou, porque a piada era mais real do que deveria. E o drama se intensifica quando os efeitos dessa postura atingem as pessoas comuns. Lembra da filha da Wanda? Ela contou no palco que, depois da eleição de Trump, a filha ouviu de uma colega na escola que pessoas com pele como a dela teriam que sair do país. Isso não é apenas uma história comovente. É uma ferida que cresce. É o preço emocional de um discurso político tóxico. A polarização atingiu níveis históricos. Amizades desfeitas, famílias divididas, vizinhos que não se falam mais. O país, que já foi símbolo de união na diversidade, se transformou em trincheira de extremismos. Enquanto isso, Trump, acuado por escândalos e investigações, intensifica o espetáculo, critica o cabelo da esposa, zomba da aparência de jornalistas, insinua que pode se candidatar mesmo que esteja preso. E tudo isso gera manchetes, gera cliques, gera engajamento. Mas o que não está sendo gerado, e isso é o mais trágico, são empregos, moradias acessíveis, políticas sustentáveis ou estabilidade internacional. Quanto mais o circo cresce, mais a estrutura do país enfraquece. Será coincidência? Ou será justamente esse o truque? Afinal, um país em crise é mais fácil de manipular. E líderes populistas sabem disso. Eles não precisam resolver problemas. Só precisam criar vilões e manter o povo ocupado, odiando uns aos outros. É assim que se mantém no poder, com promessas irreais, com inimigos imaginários, com risadas nervosas. Mas o mundo agora começa a rir de outro jeito. A risada virou desprezo, e o desprezo virou afastamento.
Canadá rompeu compromissos energéticos. União Europeia revisa parcerias comerciais. Japão começou a vender bilhões em títulos americanos. Tudo isso acontecendo enquanto Trump reclama de talk shows. É um espetáculo de distração que pode custar o protagonismo global dos Estados Unidos. E se você acha que isso é exagero, pense no seguinte: já viu algum país liderar o mundo sendo motivo de piada? A resposta é não. E se a piada continua, é porque o respeito já foi embora. Mas nem tudo é riso ou deboche. Há também um medo crescente e com razão, porque os momentos em que a história mais se distorce são justamente aqueles em que ninguém mais a leva a sério. E figuras como Hitler e Mussolini também foram chamados de palhaços, até deixarem de ser engraçados. Robert De Niro, em um de seus discursos mais intensos, disse: "Se você acha que ele é só um bufão, pense de novo, porque o riso vai acabar, e o estrago já começou." Quando o seu melhor amigo começa a vender tudo o que tem seu nome, é sinal de que algo muito grave está para acontecer. O Japão, por décadas, o aliado mais leal dos Estados Unidos, acaba de apertar um botão silencioso, mas devastador. Começou a vender massivamente títulos da dívida americana. E o que isso significa? Significa que o pilar silencioso da economia dos Estados Unidos começou a desmoronar. Poucos países tiveram uma relação tão próxima, tão sólida e tão delicada com os Estados Unidos quanto o Japão. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os dois caminharam lado a lado. Bases militares americanas em solo japonês, acordos bilaterais, investimentos cruzados, comércio intenso, alianças estratégicas. Durante décadas, o Japão era o parceiro leal, que mesmo diante de discordâncias pontuais, nunca abandonava o pacto. Até agora. O governo japonês começou a vender bilhões em títulos do Tesouro Americano. E isso, para quem não acompanha os bastidores da macroeconomia, pode parecer apenas mais um dado técnico. É como se o coração financeiro do Império Americano estivesse sofrendo um infarto e ninguém estivesse chamando a ambulância. Vamos recuar um pouco para entender a gravidade disso. Os Estados Unidos são hoje a nação mais endividada do planeta. Com mais de 34 trilhões de dólares em dívida pública, o país sobrevive, porque o resto do mundo acredita em sua capacidade de pagar e compra seus títulos. Títulos do Tesouro são, basicamente, promessas de pagamento. Você empresta dinheiro ao governo americano. Ele te paga com juros. É assim que o país financia tudo. De estradas e hospitais a guerras e alívios fiscais. Japão, por muito tempo, foi o maior comprador desses títulos. Chegou a ter mais de 1,3 trilhão de dólares em dívida americana nas mãos, mais até que a China. Mas agora, o Japão está se desfazendo desses papéis. Só nos últimos meses, vendeu mais de 119 bilhões de dólares. E por quê? A resposta, embora complexa, tem um nome claro: retaliação. O governo Trump decidiu, em mais um movimento isolado e agressivo, impor tarifas pesadas sobre carros elétricos importados do Japão. Alegou que precisava proteger a indústria automotiva americana, ainda que os japoneses sejam líderes mundiais em eficiência, inovação e qualidade nesse setor. Toyota, Nissan, Honda, todas foram atingidas em cheio. E o Japão, ao contrário do que muitos esperavam, não se calou, não protestou com diplomacia, não convocou coletivas com linguagem vaga. Apenas reagiu com a única arma que realmente assusta os Estados Unidos: o dólar. Vendendo títulos americanos, o Japão envia uma mensagem direta: se vocês não querem nossos carros, talvez não mereçam nossa confiança. E se vocês não nos respeitam como aliados, também não contaremos com vocês como destino para nosso capital. Quando um país como o Japão vende grandes quantidades de títulos americanos, a confiança no dólar diminui. Outros países olham e pensam: se até o Japão está pulando fora, será que eu devo ficar? Isso pode causar queda no valor do dólar frente a outras moedas. Aumento dos juros nos Estados Unidos, já que o governo precisará oferecer taxas maiores para atrair novos compradores. Inflação, porque o dólar fraco torna as importações mais caras. E, claro, instabilidade global, porque o dólar ainda é a principal moeda de reserva do planeta. E tudo isso já começou. O valor do dólar caiu 4,6% frente ao iene em apenas 2 semanas. O Tesouro Americano teve dificuldade em vender parte dos novos papéis emitidos em março. E os mercados asiáticos estão reavaliando suas reservas cambiais. Outros países estão de olho. Coreia do Sul, Índia, Vietnã e até Indonésia estão diversificando suas reservas. Reduzindo o dólar, aumentando o ouro, investindo em moedas locais e, sobretudo, olhando com mais carinho para o yuan chinês. Será que estamos assistindo ao início do fim da era do dólar dominante? E o que faz Trump diante dessa bomba financeira? Simples, ignora. Não há pronunciamento oficial. Pelo contrário, Trump dobrou a aposta. Aumentou as tarifas sobre carros elétricos. Acusou o Japão de deslealdade. Disse que nunca confiou neles de verdade.
E ainda ameaçou revisar acordos militares. O resultado? Um terremoto diplomático. O parlamento japonês aprovou uma resolução exigindo uma nova postura americana. O Banco Central do Japão alertou para a instabilidade cambial. E em Tóquio, a mídia conservadora, normalmente alinhada com Washington, estampou capas com frases como "o fim da confiança" e "é hora de olhar para a Ásia". E se o Japão decidir não apenas vender títulos, mas também comprar os de outro país? Imagine o Japão apoiando o yuan como reserva secundária. Imagine Tóquio liderando um bloco financeiro asiático com China, Coreia do Sul e Malásia. Imagine um mundo onde os Estados Unidos perdem a exclusividade de imprimir a moeda que todo mundo quer. Porque esse mundo já começou a nascer. Enquanto os Estados Unidos gritam, o Canadá sussurra. Mas esse sussurro está ecoando alto demais para ser ignorado. No silêncio de Ottawa, uma decisão histórica foi tomada. O país mais pacífico da América do Norte acaba de lançar seu contragolpe. Não com tanques, mas com algo muito mais poderoso: o boicote estratégico. Durante anos, o Canadá foi visto como o eterno segundo plano nas decisões do continente. E diante do caos que se espalha pelos Estados Unidos, econômica, diplomática e moralmente, o Canadá se levanta. O primeiro golpe foi simbólico, mas retumbante. Províncias como Ontário, Quebec e Colômbia Britânica retiraram produtos americanos das prateleiras. O segundo movimento veio na forma de turismo. Campanhas públicas foram lançadas, desencorajando viagens aos Estados Unidos. Cidadãos canadenses foram alertados sobre a violência crescente, a instabilidade social e a falta de infraestrutura básica em algumas regiões americanas. Pela primeira vez em mais de 30 anos, o número de canadenses viajando para os Estados Unidos caiu abaixo de 1 milhão no mês. E ao mesmo tempo em que corta laços com o Sul, o Canadá amplia pontes com o leste e com o velho continente. Acordos comerciais com a União Europeia foram acelerados. Conversas com países asiáticos se intensificaram. E mais do que isso, o Canadá está sendo visto e se comportando como um novo pilar de estabilidade global. Investidores europeus estão redirecionando capitais para Toronto e Vancouver. Startups americanas, cansadas de incerteza, estão migrando para Montreal. Empresas de tecnologia, sufocadas por tarifas e instabilidade, estão abrindo escritórios em Calgary. O mundo que antes orbitava Washington agora começa a olhar para Ottawa. É uma mudança histórica, uma ruptura de eixo. Em pesquisas recentes, mais de 78% dos canadenses apoiam o distanciamento estratégico dos Estados Unidos. 66% são a favor de mais parcerias com a Europa e Ásia. E 59% acreditam que os Estados Unidos já não são uma democracia confiável. Isso não é mais uma questão de política externa. É uma redefinição de identidade. E por incrível que pareça, isso não foi conquistado com poder militar, com muros, com nacionalismo, com armas. Foi conquistado com políticas sociais fortes, educação pública robusta, serviços de saúde universais e uma liderança que entende que força não se mede pelo volume da voz, mas pela profundidade da visão. Mas os Estados Unidos vão reagir, não vão? O arsenal de Donald Trump está vazio. As balas que ele disparava, a confiança internacional, o poder do dólar, a imagem de liderança já foram usadas. O que resta agora é apenas o barulho. E o barulho não sustenta uma economia. Os americanos que ainda não acordaram para essa realidade estão prestes a sentir, porque quando os aliados históricos viram as costas, o isolamento não é mais retórico. Você consegue imaginar um mundo onde o centro financeiro não é mais Nova York, mas Toronto? Onde o novo polo de inovação não é o Vale do Silício, mas Vancouver? Onde o símbolo de democracia estável não é mais Washington, mas Ottawa? Esse mundo já está sendo desenhado, e desta vez não há liderança americana para redigir o roteiro. O Canadá, com todos os seus defeitos e limitações, está mostrando ao mundo que existe outro caminho, que é possível resistir ao populismo, que é possível crescer com equidade, que é possível construir poder com valores. E para os Estados Unidos, talvez esse seja o golpe mais doloroso de todos. O mundo está seguindo em frente. E a América está ficando para trás. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo raro. E é por isso que eu quero te fazer um convite sincero. Inscreva-se agora no canal. Curta este vídeo, comente aqui embaixo. Você acha que os Estados Unidos ainda conseguem recuperar sua liderança? Ou já passamos do ponto de retorno? Obrigado, de verdade, por acompanhar esta série. Nos vemos em breve.